Boa noite, bem-vindo ao Saúde 22. Hoje, em véspera do arranque do Mundial de Futebol do Brasil, dedicamos o programa à medicina desportiva. Abordaremos os tratamentos a que os atletas profissionais são submetidos em caso de lesão e os testes a que são sujeitos. Para já, vamos ver que tipo de exames são realizados pelos profissionais do desporto. Cerca de 8.000 atletas passam todos os anos por exames médicos obrigatórios para poder praticar diversas modalidades desportivas. Vão passar aqui provavelmente os atletas do Marítimo, os atletas do Nacional e do União. E normalmente passam aqui os atletas também do handball. Sendo que o Cabo também é um dos nossos mais antigos clientes também, o basquetebol. Portanto, ao nível reconheço que passados 15 anos que a Avassada existe, somos já uma referência e, portanto, como tivemos sempre muito ligados à avaliação funcional dos atletas e à avaliação da condição física, acabamos por trazer dentro das ciências médicas, acoplamos, aliás, fui a gênese da Avassada, fui juntar professores de educação física da área das ciências sociais com as ciências médicas. Na medicina desportiva são necessários vários tipos de exames. A parte da cardiologia é fundamental, a parte de tudo o que é da composição corporal acaba por ser fundamental e um exame, uma anamnese dirigida, principalmente às questões da coluna, que são outra questão que já é hoje na Europa o primeiro fator de absentismo laboral. Se for um atleta de alta competição, os exames médicos são mais exigentes. Por imperativo da lei, tem que ser um médico de medicina desportiva especialista a fazer esse exame e normalmente até tem, como essas questões envolvem sempre algum investimento, os atletas passam por uma triagem, inclusive de um médico que é ortopedista. Os primeiros exames desta época desportiva começam no fim deste mês de junho. A medicina desportiva não é apenas preventiva. Quando existem lesões, os desportistas e atletas de alta competição recorrem à fisioterapia. Contamos com a sua participação neste programa através do telefone 291-709-133, telefone e ajude-nos também a perceber e a esclarecer algumas questões. Em estúdio temos o Dr. José Manuel Ramos e um ex-jogador de futsal, o Tiago, que teve também já problemas de lesões e que neste momento está a tentar recuperar de uma delas. Doutor, nesta clínica, 8.000 pessoas que passam por ali, que tipo de lesões são mais frequentes nos atletas de alta competição? São variadas. Primeiro, muito obrigado pelo convite, por estar aqui. São muito variadas, porque a lesão mais comum é o tornozelo. É a lesão do tornozelo, logo a seguir o joelho. Portanto, normalmente a maior parte dos jogadores são jogadores que praticam modalidades em que fundamentalmente são utilizados os pés. Portanto, o futebol, o handball também, apesar de ser jogado com a mão, mas também tem que correr e mudar de direção. As lesões mais frequentes são ao nível nos membros inferiores, normalmente no tornozelo e no joelho. Ali falávamos dos testes que eles são sujeitos antes de começarem as épocas desportivas, a colega falava disso. Que tipo de exames é que são feitos? Não são só apenas dos ossos e a nível muscular, pois não? Também há testes cardíacos e respiratórios. Que tipo de exames é que são feitos? Pois fazemos um exame base. Um exame base em que tem que haver um eletrocardiograma para ver o coração como é que está. Temos que fazer uma avaliação completa com as perguntas todas sobre todas as doenças antigas do jogador ou doenças que eventualmente possam ser importantes. Depois fazemos uma auscultação, uma avaliação do aparelho cardiovascular e respiratório para saber se está tudo bem. É muito importante ver os dentes. Os dentes são muito importantes os dentes são importantes em toda a gente, mas nos atletas ainda mais porque podem ser precursores de uma lesão muscular. E há quem diga até que uma pessoa que tem uma cárie durante muitos anos, a mesma cárie durante muitos anos, aberta, portanto uma cárie com acesso ao interior do dente, pode desenvolver problemas nas válvulas cardíacas. Portanto, é muito importante os dentes têm que estar bem tratados. Há uma coisa muito importante que nós fazemos ali, que é um exame osteoarticular. É ver os músculos e as articulações como é que funcionam. E por ali você pode muito bem já perceber um desequilíbrio. E um desequilíbrio também é precursor de uma lesão.
Se você tiver um desequilíbrio e fizer um exercício durante 3 anos seguidos, vai ter uma lesão muscular característica que esse desequilíbrio provoca. Ou seja, é possível já perceber que tipo de lesões poderão ser mais frequentes naquela pessoa. Uma coisa tão simples como esta, só por observação, com um testezinho muito simples de fazer uma medição dos pés com as mãos, com as nossas mãos, a posição, e não lhe posso explicar aqui, mas é muito simples perceber que um atleta jovem, com 12, 13 anos, tem um membro mais curto do que o outro e que vai desenvolver problemas na bacia, nas costas, na coluna, etc. Portanto, não só dos pés, mas principalmente quando uma pessoa tem uma perna mais curta que a outra, 2, 3 centímetros, pode sofrer de lesões na coxa, na coluna lombar, etc. O Tiago tem um problema crónico, estávamos a falar há pouco, que tem a ver exatamente com um desequilíbrio na anca, era o que falava, na bacia. Sim, boa noite, antes de mais. Sim, é uma das possíveis causas que já me apontaram, um pequeno desequilíbrio na bacia, que sempre que eu dou alguma carga, algum exercício físico, surge-me sempre uma tendinite crónica associada a esse possível desequilíbrio, sempre no músculo psoas-ilíaco da perna esquerda. E o que é feito? O que é que já foi feito para tentar remediar esse pequeno problema? Já fiz muita fisioterapia, já procurei mesmo especialista no estádio do Dragão, na clínica. Pode estar associado a isso também o nervo ciático, que nós estivemos a falar em off, lá fora, sobre esse caso. É um problema que já se vem a arrastar há algum tempo e que, pronto, limita-me em termos de qualidade de vida, em termos de desfruto do prazer diário, que eu mais gostava de fazer era competir, claro. E vamos ver soluções a longo prazo. Mas esse problema dificulta as suas tarefas até num convívio com amigos ou num simples jogo de lazer? Sim, exato. Tive que deixar de parte isso e afastei-me um bocadinho, de certo modo, de futsal, precisamente por causa dessa limitação que eu tenho. Inclusive é para fazer uma pequena corrida na promenade ou para ir jogar ténis. Surge-me sempre uma tendinite, possivelmente associada a esse desequilíbrio, que mais do que o médico também já me referiram esse aspecto. Portanto, não foi causada por nenhum esforço nem nenhum lance da competição? Não, pois é das poucas situações em que realmente não foi por traumatismo, porque o meu historial de lesões normalmente está associado a um choque, um traumatismo, uma queda, e não uma coisa talvez, não sei se digamos, não sei, o doutor sabe melhor do que eu, possivelmente genética ou inata, que me causou e que surgiu agora nesta idade mais avançada também. Mas neste momento está a fazer um outro tratamento que inclui fisioterapia e trabalho de ginásio para uma outra lesão, essa sim originada por um lance mais violento. Exato. Este condicionalismo que me criou, talvez este desvio na bacia e que me fez abandonar um bocado a prática desportiva, obrigou-me, de certa forma, a limitar o meu exercício físico. E sendo assim, a massa muscular também foi-se diminuindo e no momento de treino em que estava a treinar guarda-redes, num violento remate, tive uma ruptura parcial do tendão e agora estou a fazer a fisioterapia nesse sentido para tentar... Não foi ruptura total, foi ruptura parcial do tendão. E agora neste momento estou a fazer parte de ginásio, trabalho de isometria, trabalho de reforço muscular, após todo o processo de eletroestimulação, para ultrapassar a lesão. Trabalho proprioceptivo também para fortalecer, digamos, a estrutura muscular e consequentemente, o tendão, para voltar, digamos, a um estilo de vida um bocadinho mais, com melhor qualidade, não é? Digamos. Isso é um trabalho bastante árduo também, a fisioterapia, exige muita disciplina, é quase como os treinos. Exato, por isso é que é necessário ir mesmo à fisioterapia, muitas vezes ir só ao ginásio ou fazer trabalho em casa, digamos, mesmo fazendo o mesmo trabalho em casa ou num ginásio, nunca será tão bom como ir à fisioterapia, que temos acompanhamento de profissionais tanto da parte da terapêutica como da parte da educação física propriamente dita. No meu caso, refiro isto, que estou na clínica de Equilíbrio e tenho acompanhamento quer terapêutico, quer de um professor de educação física que me orienta em termos de todo o processo de reabilitação na parte já de ginásio, não só na parte da marquesa, digamos, não é? É porque qualquer deslize em termos de exercício, qualquer gesto que faça menos bem feito pode prejudicar esse tratamento. Sim, principalmente a postura.
quando a postura errada na parte do ginásio, na parte do trabalho, de recuperação, é má e prejudica, de certa forma, todo o seu processo de voltar ao campo, digamos. Do meu historial e da experiência que eu tenho, posso dizer que passar da Marquesa diretamente para o treino muitas vezes dá problemas, porque os atletas, inclusive eu, não temos a noção do que é sair de uma Marquesa e estar apto. Uma coisa é estar apto para desenvolver trabalho muscular, trabalho de força, para voltar a ter suporte muscular. Outra coisa é começar logo a fazer os exercícios com bola, finalização, velocidade, sem passar pela parte de reforço muscular. Ou seja, acho que isso mas é muito se calhar, importante. agora percebe isso, mas se calhar também já fez o contrário. Só verdade? depois exatamente. Só aprendeu depois com o erro. Muito, sem dúvida. Ou seja, é essencial fazer trabalho condicionado, de ginásio primeiro. Exato. Acho que é um transfer muito importante entre a parte final da terapia, propriamente dita, na Marquesa, e o início da atividade, propriamente dito, no campo, mesmo in loco. Doutor, quais são os maiores erros dos atletas depois, quando começam a fazer os tratamentos? A maioria não tem pachorra para levar a coisa a sério? Mas eu por acaso pegava na conversa anterior, isso é os clubes organizados, um clube organizado, e eu trabalhei no Marítimo há muitos anos, e na altura nós tínhamos a fisioterapia começava dentro do ginásio e a fisioterapia continuava para dentro do campo. E só depois de um determinado tempo de integração dentro do campo é que o jogador era liberto para poder jogar e para poder treinar livremente e poder fazer o que o treinador mandava. Portanto, quando é essa organização, há uns degraus que não podem ser muito altos, e esses degraus não podem ser altos, porque se você sobe um degrau muito alto, você pode entrar em subesforço e pode voltar a ter uma lesão parecida ou outra, ou a mesma ou outra semelhante. Portanto, isto estou a falar em lesões musculares. Portanto, em qualquer tipo de reabilitação de um atleta, nós temos que subir de grau a degrau. Exato. Fazer um programa de reabilitação assim, em ritmo de um plano ligeiramente inclinado. Não pode haver degraus, não pode haver sobressaltos, percebe? É isso que é importante e isso que... E normalmente são tratamentos, de certa maneira, que podem ser longos. São prolongados. Há 20 anos atrás, uma reabilitação de um ligamento cruzado anterior do joelho levava 4 a 6 meses. Portanto, era meia época. Portanto, era um tempo infinito. Hoje em dia já se consegue tratar em menos tempo. É muito mais rápido. Há máquinas, digamos, a própria cirurgia do próprio tendão é completamente diferente. Há um reforço, há uma ligamentoplastia que, no fundo, é colocar uma substância que ajuda a fortalecer aquele tendão que rasgou e como com suporte para ajudar, para ele não rasgar outra vez. Portanto, o sistema de tratamento cirúrgico é muito bom, muito melhor, e a reabilitação torna-se mais fácil. Pronto, mas quando estava-me a fazer uma pergunta da reabilitação, o que é que os atletas fazem? O que é mais importante num atleta é confiar em alguém. O atleta tem uma lesão, tem que confiar em alguém. E a pessoa que ele vai confiar tem que ser capaz de merecer essa confiança, primeiro que tudo, e ser capaz de escolher uma fisioterapia, um processo de reabilitação que leve a situação a bom termo. Isso às vezes não é fácil. Depois muitas vezes acontece, os atletas têm uma velocidade, uma necessidade de uma certa velocidade de reabilitação. Isso às vezes não acontece. Nós sabemos que o músculo, quando há uma ruptura muscular, leva 21 dias a cicatrização do músculo. Mas há uns atletas que aos 15 dias já estão a jogar, mas podem estar a jogar com um tendão ou com um músculo fragilizado. Portanto, essa recuperação muito rápida às vezes também é inimiga da qualidade da recuperação. Mas os próprios clubes em que esses atletas muitas vezes jogam, será que também não fazem alguma pressão para que o atleta volte a jogar? Todos. E o Tiago, se calhar, é a testemunha e a prova disso. E a nível, digamos, amador, a própria pressão às vezes vem da vontade de jogar do próprio atleta. Porque é de tal ordem, ninguém anda por dinheiro. A vontade é mesmo de dar o contributo pela equipa. Aí acho que é uma pressão interna.
A nível profissional, mas no caso que estamos a falar, sem dúvida que há agentes externos que pressionam para isso. Pois. E a pena que realmente o tempo de recuperação das lesões desportivas diminui na generalidade, porque há a capacidade Há novas técnicas. Há novos espaços. Um atleta pode ser reabilitado dentro de um espaço a baixa altitude, ou digamos, abaixo do nível do mar, ou acima dos 2.000 metros. Portanto, todos esses tratamentos feitos a uma determinada altitude, que é uma caixa com que se consegue pôr digamos, aquele espaço numa determinada altitude, a 2.500, 3.000 metros, consegue-se fazer uma reabilitação para determinadas lesões um pouco mais rápida, mas nunca podemos pensar que uma lesão que leva 21 dias vai se recuperar em 15 dias, que isso é muito rápido, é rápido demais. Mas passados estes 21 dias a lesão está cicatrizada, mas o atleta não está apto a entrar em campos, não? Não, mas o problema agora é o problema agora é este, que talvez ali o Tiago tenha percebido, é que a reabilitação antigamente fazia-se estática. O atleta fazia a sua reabilitação num determinado ginásio, num determinado estabelecimento, depois ia para casa descansar. Não, o atleta tem que treinar e tem que reabilitar-se da lesão, e juntamente com essa reabilitação da lesão tem que treinar os outros músculos. E aí é que está, por exemplo, uma coisa tão simples como isso, são as alegadoras funcionais. Uma alegadora funcional é uma estrutura que os fisioterapeutas utilizam e que alguns médicos sabem fazê-las e também sabem mandar colocar. E os fisioterapeutas sabem colocá-las, que são, por exemplo, você tem uma lesão num determinado músculo, você isola esse músculo e pode mexer esse membro totalmente, de modo que esse músculo não trabalha. Diminuindo, não é? Exato, diminui o espaço de movimento desse músculo, a capacidade de o contrair, e você corre, não pode andar a correr, mas pode fazer alguns exercícios em que esse músculo está poupado. Portanto, isso obriga em termos, entre aspas, que você seja capaz de fazer a reabilitação de uma perna, de um membro inferior, por exemplo, em que, tendo uma lesão, não está a pôr essa lesão em perigo. Ou seja, consegue fazer algum tipo de exercício sem prejudicar ainda mais aquela lesão. E quais são as principais causas das lesões? São o esforço acrescido a que estão sujeitos, ou há outras causas externas a isso? Há várias. Portanto, há aquelas lesões que são imediatas, que são com a lesão de subesforço, ou a lesão traumática, uma lesão diretamente traumática, como por exemplo uma entorse, em que há uma rotação. Um entorse é sempre numa articulação. Um entorse é uma rotação exagerada numa articulação, quer seja no pé, quer seja no joelho, quer seja na coxa ou no ombro. Portanto, há uma rotação exagerada e rasgam-se estruturas ali. É uma lesão imediata. Como se uma pessoa leva um pontapé e faz uma hematoma na coxa, por exemplo, também é uma lesão imediata. E há as lesões de sobrecarga, que são as lesões exatamente dos praticantes desportivos. Praticantes desportivos portanto, de alto rendimento, digamos, que têm lesões por usura, por usarem demais. Porquê? Porque um jogador de futebol traumatiza muito mais determinadas zonas do seu corpo do que outras. Porquê? Porque ele usa muito mais os joelhos, usa muito mais o tornozelo, usa muito mais as coxas, pronto. E os traumatismos vão aparecendo nessas zonas, onde são mais usados. São zonas de sobrecarga. São essas zonas que provocam as tais tendinites, e quando existem tendinites digamos, de repetição, digamos, pode alterar-se o tendão, altera-se, o tendão já não suporta mais tantas tendinites, isto é em termos assim genéricos, que o tendão se transforma noutra estrutura que é quase incapaz de se contrair, em que o tendão se transforma numa situação que se chama a tendinose, que agora está muito falado. Estamos a falar do caso propriamente do Cristiano Ronaldo, em que se julga que terá uma tendinose. Alguém terá dito que ele teria uma tendinose. A tendinose é um tendão que já está a começar a ficar envelhecido, saturado, que a recuperação já não é parar, a recuperação já é muito mais complicada. Portanto, é uma situação em que o tecido que lá está dentro já não é o mesmo que estava antes. Isso pode querer dizer que mais cedo ou mais tarde um atleta que tenha uma tendinose poderá ser obrigado a deixar de praticar aquela modalidade? Há agora uns tratamentos mais modernos, há muita coisa e é capaz de,
como existem todos os anos aparecem telemóveis novos, também deve aparecer novas técnicas para reabilitar. Mas há coisas que são realmente impossíveis. Porque uma lesão de um tendão que seja fundamental para o corpo humano, para correr, para saltar, quando tem uma lesão em que há destruição e há um envelhecimento do próprio tendão, é uma zona do corpo que envelheceu e que é fundamental para determinado tipo de exercício. E no caso do Cristiano Ronaldo, o que é que acha que ele poderá ter? Acredita que ele terá essa tendinose? Eu acho que ele pode ter uma lesão muscular, mas na zona tendinosa do músculo. Por exemplo, há uma situação que há bocadinho falámos das lesões, como é que as pessoas têm lesões. Uma das razões para um atleta ter uma lesão é ter grupos musculares desequilibrados. E isso é obrigatório, às vezes não é fácil, mas é obrigatório ser pesquisado numa avaliação médica. Que você pode não pesquisar no primeiro ano, mas no segundo ou no terceiro, se tem o atleta ao seu lado durante 2, 3 anos, é capaz de perceber que há ali um desequilíbrio pela maneira como ele corre, pela maneira como ele salta. Qualquer desequilíbrio que você repare num atleta a fazer um determinado gesto, esse gesto que você acha que é errado pode estar relacionado com um defeito muscular que depois vai provocar uma lesão futuramente. Lesão essa que pode ser definitiva. Ora, neste caso, o Cristiano Ronaldo é um jogador que joga fundamentalmente com os membros inferiores, que salta. Se ele tiver portanto, uma das lesões do tendão femoropatelar, que é aquele que se fala, pode ser provocada por lesões, por situação de desequilíbrio dos músculos da coxa, os músculos posteriores. Pode ser provocado por um defeito nos pés, por um defeito dos ossos dos pés, ou do antepé, da parte da frente do pé. Portanto, há determinadas deficiências estruturais do indivíduo que, depois de 20 anos a saltar e a correr e a jogar, aparecem. E é isso que é preciso pesquisar. Às vezes é muito difícil. Para isso é preciso que toda a equipa técnica que o acompanha, ou que acompanha os atletas, que esteja atento a esses pormenores. Mas às vezes é muito difícil. Mas você pode pensar numa coisa. O pé do Cristiano Ronaldo é um pé muito pequeno. É um pé pequeno, é um pé de tamanho 40, 41, acho eu, que ele tem um pé pequeno. Um pé pequeno pode criar determinada nas estruturas do pé que depois se vão transmitir cá para cima para o resto dos músculos, para o resto da estrutura muscular dos membros inferiores, pode provocar determinadas lesões. Temos a primeira chamada da noite, peço aqui só um parente, Nélio Freitas, da Ponta do Sol, boa noite. Olá, boa noite. Desde já parabéns pelo programa, pertinente, em vésperas de Mundial. E a razão da minha chamada era para saber uma opinião talvez mais pessoal do profissional de saúde, do médico que aí está, até porque eu também durante alguns anos estive ligado ao desporto e recorri à Avassad, fazendo aqui publicidade quase gratuita, mas vale a pena porque é uma excelente empresa onde somos super bem atendidos e somos visionados, observados. Nélio, peço que seja mais direto, faz favor. Mais direto. Pronto, a minha pergunta, cuja atenção é esta. Doutor, está a falar aí bem da medicina médica ou desportiva. Para quando, e isso não é uma resposta que o doutor pode me dar, só lá que algum político nos ouça, para quando um exame médico-desportivo com os alunos da escola? E porquê? Nós exigimos, e bem, e volto a reforçar, e bem, um exame médico-desportivo a todos os atletas que são federados, tenham 6 anos, 16 ou 26, mas depois, em Casa de Ferreiros de Pedro de Paulo, o mesmo Estado que tem esta lei, e bem, em casa não há cumpre, porque os alunos vão para a escola, têm aulas de educação física 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, 3 horas, seja o que for, e nenhum tem um exame médico-desportivo porque não é obrigatório. Isso não é... qualquer pai pode fazê-lo voluntariamente, levar o seu filho a fazer um exame para saber se está em condições de correr, de saltar, pular e tudo mais. Mas para quando o Estado também fazer para si, ou seja, nas escolas, pelo menos públicas, um exame médico-desportivo. Lembro-me que há 20 anos, no meu concelho, infelizmente, houve uma jovem, 13, 14 anos talvez, morreu em plena aula de educação física. Morreu na aula, como podia ter, infelizmente, morrido em qualquer lugar. Mas aconteceu na aula, e passaram-se 20 anos, e nada foi feito. Doutor, só preciso saber qual é a sua opinião, já que é médico de medicina desportiva, para quando também nas escolas, porque das duas uma, ou trabalha-se muito bem nos clubes, exige muito nos clubes, um esforço físico, ou então trabalha-se muito mal na escola, que não é preciso.
Obrigada, Nélio, por ter participado aqui no programa com esta sua questão. Doutor, isto é uma urgência também, porque na escola também se faz exercício. Se você for ver o modelo de prática desportiva nas escolas inglesas, você percebe o que é a organização desportiva numa escola, em que cada escola tem a sua cor, a cor do seu equipamento, toda a gente pratica as modalidades multivariadas, jogam rugby, ténis e natação e fazem futebol, fazem tudo. E lutam, cada escola luta para ganhar a sua escola, a escola vizinha, e há campeonatos interescolas a todos os níveis. Portanto, há uma organização desportiva quase idêntica à competição nacional do país. Em Portugal nós não temos isso, embora eu próprio já escrevi um artigo sobre esse tema e pronto, não há hipótese. Nós temos as escolas, você repara que há aulas de educação física às 2 da tarde, depois dos jovens terem acabado de almoçar. Portanto, isto é incongruente, mas o certo seria que todas as aulas de educação física fossem todas de manhã, ou todas a uma hora que fosse possível, depois tomarem um duche e continuar as suas aulas normais em salas. Pronto. Eu acho que é uma pergunta muito pertinente, mas não há dinheiro para tanta coisa. Não sei se haverá dinheiro para fazer exames médicos aos, não sei, 150 mil, quantos... Que tipo de exames seriam necessários? Um eletrocardiograma, essencialmente? O eletrocardiograma podia só ser realizado em alguns casos, se houvesse alguma suspeita, podia só ser realizado nesse A verdade é que qualquer base. um de nós que quiser ir a um ginásio tem que apresentar um atestado médico de que está bem. Mas o atestado também não pode ser passado por um médico que não perceba nada da matéria, portanto a situação dos atestados deturpou-se em relação ao desporto, deturpou-se totalmente. E, portanto, mas os próprios cidadãos não têm que ser também um bocadinho mais responsáveis e exigir também que esses atestados sejam mais credíveis e elaborados de uma forma mais honesta, chamemos-lhe assim? Pois, aqui não é bem onde está em questão, algumas pessoas acham que conhecem o seu organismo e não precisam de fazer nenhum atestado. E admite-se que haja pessoas que conheçam o seu organismo e que sejam capazes de perceber que estão aptas para fazer o seu desporto. E há outras que não sabem. Eu trabalhei num ginásio durante um ano, trabalhei um ano, e nesse ginásio houve 2 infartos. 2 infartos exatamente em 2 pessoas, as duas que não morreram, ainda bem que não morreram. As 2 pessoas tinham acesso a médico sem pagar nada e nunca foram. Nunca acharam que estavam muito bem. E depois, fazendo determinada atividade física, foram capazes de desenvolver um problema cardíaco que acabou numa situação que deve ter sido definitiva, mas não foi, ainda bem. Portanto, é para explicar que tem que haver exames médicos, tem que haver uma avaliação. As pessoas devem saber o que é que são capazes de fazer e se a sua condição física é saudável ou não. A parte cardíaca às vezes é difícil de perceber. Aliás, vemos atletas de alto rendimento que jogam durante anos e praticam modalidades durante anos e que há um dia que se descobre que afinal têm problemas já há muitos anos e ninguém descobriu, não é verdade? Mas isso pode haver. Mas eu respondendo só à pergunta, eu acho que é muito difícil que algum dia o Estado português, não sei, os outros Estados fazem, há países onde não fazem exame médico desportivo, nem sequer os atletas, mas há uma organização interna em que o atleta não escapa de ser observado por alguém. Portanto, aqui em Portugal é obrigatório ir, é obrigatório pagar, é obrigatório ir. Portanto, aqui há muita obrigação de se fazer, quando deviam ser as próprias pessoas naturalmente aceitarem que devem se preparar para fazer determinada modalidade. E nas escolas também é a mesma coisa. Eu acho que um médico de família, mas não há médicos de família para ver os doentes. Você vai pedir aos médicos de família para ver os estudantes. As crianças. As crianças das escolas também não conseguem. Tiago. Eu também, na qualidade de professor de educação física, julgo que a questão coloca-se até noutra perspectiva. Mais do que haver testes médicos para a realização de aulas de educação física, a prioridade seria para os praticantes do desporto escolar. E aí sim, se houvesse possibilidades financeiras, partir para... Acho que deve haver prioridades, não é? Os praticantes do desporto escolar não se vão descobrindo ao longo do ano letivo também? Pois, mas há inscrições, há uma fase de inscrições determinada para isso. E aí, caso houvesse capital, poderia haver testes médicos, porque esses sim estarão talvez mais sujeitos a uma prática desportiva regular do que os que fazem simplesmente só educação física. Acho que também deve haver prioridades. À semelhança do Dr. Ramos disse. Relativamente à educação física,
a prática e a intensidade das aulas não é máxima nem muitas vezes submáxima. Também é preciso analisar e ver as exigências que são impostas nas aulas de educação física. Acredito que em sociedades mais evoluídas, como a Inglaterra, que seja obrigatório. Nós estamos numa sociedade que estamos a evoluir e esperamos que cada vez melhor, não é? E os pais devem ser também mais responsáveis por isso, se calhar, se quiserem que os filhos pratiquem certas e determinadas atividades físicas, serem eles a dar esse passo e consultar um médico para fazer esses exames. E fazem. Há pais que fazem. Pronto, isto tudo depende. Você, como tudo, há pessoas que acham que sabem e que chegam e que não precisam de fazer exames, e há pais que têm a noção que há alguns problemas, como eu tenho. Eu já fiz exames a pessoas, miúdos, que não têm nenhuma história de patologia nenhuma, mas que não vão praticar desporto federado, mas que fazem uma avaliação para saber da sua condição física, para ir para um ginásio ou para fazer modalidades que não são de competição. Pronto, isso acho que é soltar. Agora, eu acho que nós devemos também conhecer o nosso corpo. E se nós tivermos um exame médico e formos ao mesmo tempo capazes de conhecer o nosso corpo, as duas coisas juntas são muito importantes e são quase suficientes para conhecer as nossas capacidades em termos de exercício físico, para fazê-lo sem qualquer perigo. Mas o madeirense, em particular, ainda está muito longe de chegar aí, não? Fázio, a Madeira tem os seus hábitos, as suas especificidades. Até Exatamente. aqui. Portanto, funciona de uma determinada maneira. Há coisas que nós fazemos a mais, há outras que fazemos a menos. Em termos na saúde, nós não estamos muito mal, mas também não estamos muito bem. Podíamos estar melhores, em tudo podíamos estar melhores. Em termos da saúde, você veja, vamos ver um exemplo de uma observação de uns números que nós temos sobre a obesidade. 30% das crianças são obesas. Porquê que 30% das crianças são obesas? Porque os pais não ligam nada aos filhos. E nesse aspecto as escolas até têm feito um esforço. Fazem, é verdade, fazem e têm feito. Portanto, é muito importante, exatamente. Em algumas escolas sim, por exemplo, há escolas onde têm alimentação, fazem alimentação, mudaram os menus e conseguiram fazer coisas muito importantes. Sim, e agora as escolas têm acompanhamento mesmo de nutricionista. Exatamente, tem. Isso é importante, isso tem mudado. Mas muitas vezes... Os pais estragam ao fim de semana e à noite. Completamente. Eu, este mês que passou, pude passar por uma situação caricata em que o pequeno almoço de uma criança, um aluno meu, era um hambúrguer. E a alimentação, no caso de quem quer ser atleta, é muito importante e também pode contribuir para fortalecer ou não certos e determinados elementos do nosso organismo. Eu dou-lhe um exemplo que é um indivíduo que ainda hoje é atleta, é um atleta olímpico do mais alto nível, que é um atleta da vela, muito conhecido aqui na Madeira. Eu não costumo falar dos nomes das pessoas, por isso não ia falar, mas é um atleta que ele próprio cozinha a sua alimentação. Ele faz a sua alimentação quando vai passar 15 dias fora da região, portanto, ele sabe cozinhar, ele sabe o que é que vai cozinhar, o que é que pode comer para fazer aqueles exercícios que são 3, 4, 6 horas ali no mar. Se calhar por isso é que com aquela idade ainda consegue atingir aqueles níveis. Exatamente, e isso é muito importante. Os atletas, muitas vezes eu perguntava aos atletas, no caso, no Marítimo, o que é que os atletas, o que é que eles fazem quando não estão a jogar à bola? O que é que eles pensam, o que é que eles sabem, o que é que eles gostam de ler, o que é que eles gostam de se divertir, etc. O que é que eles sabem de si próprios, da sua capacidade de resistência, dos seus músculos, da sua alimentação? Porquê é que os atletas não sabem da alimentação se eles têm tempo para isso? Eu acredito que hoje em dia os atletas sabem da alimentação, conhecem a alimentação mais ou menos correta e são capazes de a utilizar. Em alguns casos, nas famílias não é fácil e faz pena ver às vezes miúdos gordinhos com excesso de peso a verem praticar desporto para perderem peso. Eles não podiam ter engordado nunca. Isso foi um exagero, foi um descontrole que acontece por causa dos supermercados, talvez, ou por causa das publicidades também. Doutor, e no caso de haver uma lesão em tratamento, como é o caso do Tiago neste momento, há algum tipo de alimentos que estejam recomendados consoante as lesões dos atletas? Para melhorar o tempo de recuperação também? Se você tiver uma baixa de ferro, é importante dar ferro. O ferro é que transporta o oxigênio
e o ferro a transportar o oxigênio vai aumentar a capacidade de recuperação de todo o organismo. E se você tem uma lesão, você precisa de, digamos, de aumentar a sua velocidade de recuperação. Outra coisa muito importante é a hidratação. Se você quer que uma planta cresça, deita água. Se você quer que o indivíduo tenha os músculos mais flexíveis e mais elásticos, você tem que lhe dar água. E se você está a fazer reabilitação, tem que obrigar o atleta a beber mais água do que provavelmente bebia se fosse... Qual a sua opinião em relação a estas bebidas energéticas que agora existem assim em grande escala no mercado? Sim, são bebidas fabricadas. Há umas energéticas que têm, por exemplo, cafeína. Ora, cafeína e outras substâncias estimulantes. Ora, são substâncias que não são feitas para o desporto. Aliás, se for reparar, que isso é uma coisa muito engraçada, se você for ver, a água tem um pH 7, um pH neutro. O ideal, o nosso corpo também tem um pH neutro, aproximadamente o 7. O ideal é que nós estejamos a fazer uma bebida que seja perto do nosso pH, o mais perto possível do nosso pH. E todas essas bebidas energéticas são ácidas, do pH de 4 e de 5. Portanto, são bebidas que fazem mal. Em termos energéticos, energéticos podem fazer bem, podem dar energia, mas em termos de hidratação, são bebidas más, de má qualidade. Só uma pausa, temos outra chamada em linha. José Pedro Jacinto, boa noite. Muito boa noite. Liga-nos do Funchal, faça favor, sim. Pode colocar a sua questão. Antes de mais, parabéns pelo tema, porque é de veras muito importante. E no primeiro tema que foi abordado sobre os sintéticos e as lesões dos sintéticos, acho que é uma das realidades que hoje em dia cada vez temos que nos debater mais. Agradecia até que fosse um tema que fosse abordado em mais profundidade, porque a quantidade de atletas que cada vez mais procuram serviços de medicina para recuperar das lesões que ocorrem da prática dos sintéticos, nomeadamente ruptura de cruzados e de ligamentos que envolvem a articulação do joelho, deveria de ser muito mais aprofundado. E eu, ao bocado, tive o prazer de ouvir o Dr. Ramos a falar, em que dizia que o desequilíbrio muscular que também poderia causar esses problemas, mas neste momento aquilo que sinto mais é que os nossos sintéticos da região não estão a ser cuidados da maneira como deveriam ser cuidados, nomeadamente deviam ser regados, porque é uma das obrigatoriedades de quem utiliza os sintéticos, e a manutenção anual que devia ser efetuada nos sintéticos. O que acontece é que cada vez mais os nossos sintéticos da região começam a ficar gastos, bastante... o tamanho da relva cada vez mais curto, deixamos de ter relvados sintéticos e sim carpetes sintéticas, onde o calçado que é utilizado nos jogos e nos treinos, é que estamos a falar que os atletas passam no mínimo 1h30, 2 horas a treinar naqueles pisos, com um calçado completamente desajustado. O que aconteceu este ano, na época que está a findar, tivemos, pelo aquilo que eu sei, temos mais ou menos um número de 27 atletas com ruptura de ligamentos da articulação do joelho. Isto começa a ser muito preocupante e estamos a pôr em risco a saúde dos nossos jovens atletas, futuros atletas. José Pedro, considera que a maior parte dessas lesões tem a ver também com o estado do piso, é isso? Os sintéticos já são utilizados já há bastantes anos e só nestes últimos anos é que começam a existir vários problemas de manutenção, rupturas. Não, na manutenção, começam a existir problemas de atletas, de lesões graves nos atletas. Portanto, isto não acontece de um momento para o outro. Significa que alguma coisa paralelo ao desporto que os miúdos praticam não está a ser correto. Portanto, aquilo que nós reparamos na prática dia-a-dia dos atletas é que os sintéticos, a não terem a manutenção correta, não ficam 100% fiáveis para a prática do desporto, neste caso do futebol.
Muito obrigada, José Pedro, por ter participado aqui também no programa. O Tiago estava a comentar, entretanto. É verdade, esta é uma realidade. É uma realidade, mas atenção que é uma falha bipolar. Não é só do problema dos relevados. Acredito, e o ouvinte tem toda a razão relativamente a esse tratamento, mas nós estamos a comentar, e um próprio terapeuta já me disse isso, que as botas de marcas, as botas bonitas, cheias de cores, também são totalmente desadequadas em alguns casos, porque os próprios pitões são muito agressivos para crianças que estão ainda em crescimento e a estruturar o seu próprio organismo. O próprio doutor saberá analisar melhor isso do que eu. Ou seja, o calçado que eles utilizam não é o mais adequado para aquele tipo de piso sintético e para a estrutura física que eles têm naquele momento. Portanto, não é só um motivo que faz aparecer muito mais lesões do cruzado anterior. Ou das lesões nas articulações que não são no cruzado anterior. Pronto. Eu acho que uma das razões são os sintéticos. O amortecimento da energia é muito menor. Se o sintético está bem tratado, é razoável. Se está mal tratado, ainda mais amortecimento, menos amortecimento faz, mais energia passa ali naquela zona do calçado. Se o calçado não é bom, também é outro problema. Os miúdos são novos, os miúdos têm 13 anos e treinam como se tivesse 14. E, portanto, tudo isto, portanto, os miúdos treinam mais, provavelmente, um bocadinho acima, talvez, da idade do que eram capazes de fazer, porque não há problema nenhum fazer um treino, quer dizer, não é que existe treino para 13 anos e para 14 anos, não é? Mas em termos de... podem fazer mais um bocadinho do que aquilo que deviam para a idade que fazem. Há aqui uma coisa que em relação às botas é muito importante, é a história da moda das botas. Pronto, as pessoas compram as botas que vão gastar dinheiro, vão comprar uma coisa que gostam, e compram as melhores botas, ou supostamente as melhores, que são as mais conhecidas, as mais vendáveis, as mais com maior marketing. Mas a melhor maneira de comprar botas, a melhor maneira de comprar qualquer tipo de calçado, é levar o calçado antigo e mostrar o calçado antigo e ver. É aqui que eu gasto os meus pés. A sola das minhas botas, dos meus sapatos, está mais gasta aqui. Eu tenho que ter uns sapatos que corrijam aquele defeito que ali existe. Portanto, isso é muito importante. Isso é uma coisa que ninguém faz. E isso é válido para qualquer modalidade, doutor? Mas muito no atletismo. No atletismo, as pessoas que vão comprar umas sapatilhas levam as sapatilhas antigas para mostrar que eu gasto a correr, que eu fiz, sei lá, 2.000 km a correr na minha vida, tenho estas sapatilhas gastas ali, vou comprar um calçado que seja adequado àquele desgaste que eu faço. Pronto. Em relação às estruturas, pronto, cada vez há mais lesões, cada vez há mais praticantes e cada vez os recentes estão em pior estado. Mais abrasivos. Uhum. No caso do futsal, o piso é mais fácil. Normalmente está em bom estado. Sim, por um lado é mais fácil, mas as características do próprio desporto implicam umas mudanças de direção muito agressivas e própria velocidade de arranques também torna-se, de certa forma, também tem os seus perigos, são diferentes. Não existe tanto problema de rotações, provavelmente para lesões de ruptura de ligamentos cruzados, mas depois, em termos de articulações, elas também são muito suscetíveis aos arranques, mudanças de direção, que é muito agressivo. Como o futsal, também posso mencionar o squash, também é extremamente agressivo. E vê-se, não só no futsal, tanto se vê as lesões de choque, lesões musculares ou até mesmo pubalgias, por intensidade e esforços desadequados. Mas normalmente é essas que se têm assistido mais. Estávamos a falar muito de desportos coletivos, a maioria, Sim. Mas nos desportos individuais também há muitas lesões. Também há muitas lesões. Há muitas lesões. Por exemplo, a natação, que é um desporto que se faz bem a tudo, faz mal aos ombros. Tudo o que seja levantar a mão acima da cabeça, você está a fazer uma lesão, pode estar a pôr o ombro a trabalhar. Se você faz isto milhares de vezes durante um dia, está a abusar um bocadinho do seu ombro, que não foi feito para fazer tanto tempo, tanto exercício. E depois há aqui uma coisa que também é a posição. O ombro tem uma particularidade, por causa de uma lesão dos problemas dos nadadores, que é um desporto individual. O ombro tem uma colocação, de um osso dentro de uma cavidade. Se o osso está centralizado, digamos, está tudo muito bem. Se o osso não está centralizado, você daqui a 5 anos vai ter um problema ali naquele ombro e vai ter lesões, como por exemplo uma tendinose, que também aparece nos nadadores, aparecem tendinoses aqui de um músculo chamado supraespinhoso. Mas eu ia dizer uma coisa em relação à madeira.
à madeira e às lesões que existem nos desportistas nestes terrenos mais abrasivos, que são estes sintéticos. A hidratação. A madeira, é preciso não esquecer que isto é uma ilha subtropical. É uma ilha muito quente, com vento e com umidade. Portanto, a necessidade de hidratação é maior do que nos outros sítios. E provavelmente provavelmente se vai a um ginásio, você já vê, num ginásio, nos sítios quaisquer, num campo, você vê as pessoas a beberem água a meio no intervalo. Essa água que ele está a beber no intervalo só vai chegar ao músculo quando ele chegar a casa. Para que é que serve essa água? Porquê é que o atleta não hidratou antes de ir para o campo? Porquê é que os praticantes do ginásio não bebem água antes de entrarem no ginásio? Vão de garrafa de água para dentro do ginásio para beber água, quando essa água não vai servir para nada para os músculos que precisam de água antes de eu entrar lá dentro. Portanto, a hidratação é muito importante e provavelmente há muitos miúdos que não estão habituados a beber água. Porque a água, ou então bebem refrigerantes, que é pior que a água, logicamente, que também são ácidos. Portanto, não pode ser. A água que tem que ser primordial e a água tem que ser, não é exagerada, mas tem que ser... E alguns minutos antes da prática de Não, minutos, são horas. Meia hora, pelo menos. São horas, são 2 horas. 2 horas e antes. Isso não é fácil. Não é fácil você fazer isso. E então, se for um jogo de competição que pode valer um campeonato, eu acho que isso é muito importante. Bom, estamos a chegar ao fim do nosso programa. Um conselho para os atletas profissionais e os jovens atletas, doutor? Isto é muito simples. Eu acho que o que se deve fazer é fazer um desporto com qualidade, portanto, com conhecimento daquilo que se faz. Cada atleta tem que conhecer-se a si próprio e saber o que é capaz de fazer. Tem que cumprir com as regras e, fazendo desporto de qualidade, ele vai ter uma qualidade de vida e talvez não venha a ser um lesionado por causa do desporto. Tiago, um conselho para outros praticantes? O conselho que eu dou é que seja o mais consciente possível em termos de, à semelhança que disse o doutor, em consciência com as exigências, a competição e o que pretende para si da sua vida, porque se pretende um profissionalismo, uma longevidade maior, tem que ter as mazelas, quando são acumuladas umas atrás das outras, no futuro dão muitos problemas, e no meu caso também posso falar sobre isso, porque a ânsia de querer jogar, de querer dar o contributo, só prejudica a longo prazo. Muito simples. Agora, quando falamos de um profissionalismo, aí já há muita coisa à volta, já rola muito capital que ultrapassa, e há tecnologias para isso, mas a nível de formação, acho que os próprios atletas devem, e mais do que os atletas, porque esses muitas vezes querem ter muita força de vontade para dar o contributo, quem está acima deles deve fomentar práticas como esta da hidratação, por exemplo, diariamente aos atletas, tanto a nível de escola como a nível de clube. Sem dúvida. Muito obrigada aos dois por terem participado aqui no Saúde 22, em véspera do arranque do Mundial de Futebol, em que estarão em campo vários atletas profissionais, jogadores portugueses, esperemos que sem lesões, para que Portugal possa chegar mais alto neste Mundial de Futebol. Nós voltamos daqui a 15 dias com outro tema. Obrigada pela preferência. Até lá.